Agora foi. E aí, Bernardinho, tudo bem? Beleza, Giovanni, tranquilo? Beleza, cara. Poxa, primeiro, obrigado, cara, por ceder teu tempo. A gente sabe como é complicado a agenda e tudo mais, sabe que você é um cara ocupado, então, brigadão mesmo por ceder o tempo para falar um pouquinho com a gente. É um prazer, cara. Pô, super prazer. Vamos nessa aí, bacana. Poder. Tem bastante gente entrando aí, tá legal? Tem. A gente está com 85 pessoas agora. Vamos lá, O 19 de pessoal está 1, entrando então tá rápido. entrando. Estão entrando aí, ó. Tá. Bernardinho, olha só, deixa eu te explicar rapidamente como que a gente faz esse evento. A gente conversou um pouquinho antes, mas para a gente comentar com o pessoal que está entrando. Esse meetup, a gente estava fazendo ele com uma certa periodicidade, só que eram encontros presenciais que a gente fazia em São Paulo. E a ideia sempre foi a gente reunir um pessoal de RH que está tentando construir mais dentro de casa, dentro das empresas, esse processo de tomar decisões sobre pessoas de maneira mais estruturada, mais metodológica e trazer mais dados e fatos para esse processo de tomada de decisão. A gente está fazendo isso com uma certa periodicidade aí nos últimos tempos, cada mês, a cada 2 meses, só que agora com essa história toda de Covid, acabou que a gente não conseguiu mais fazer os eventos presenciais. Então esse é o primeiro evento online e, cara, legal saber que a gente está começando muito bem aí com você participando com a gente. Bernardinho, Obrigado. esses eventos a gente sempre mantém um tema central. E uma coisa que a gente tem visto ultimamente com bastante frequência é o pessoal falar sobre engajamento. Engajamento talvez até mais importante agora nessas épocas. E assim, uma coisa que aconteceu bastante recentemente, a gente viu grandes empresas de pesquisa de engajamento cancelando pesquisas recentemente, e a gente sabe do quanto que assim, existe até uma indústria de pesquisa de engajamento, o negócio de você entrar no ranking de empresas e tudo mais. E quando a gente está nessa situação que não é tão usual, o que mais a gente vê de discussão é, ok, o quanto que vale a gente ter esse ranking, o quanto que é importante o ranking, mas e aí, é só pelo ranking de estar nas X melhores empresas ou o engajamento é um negócio mais importante ainda? Deveria ser uma métrica que eu devesse ter, ou sei lá, um norte que eu devesse ter para implementar melhores processos dentro das empresas? Como que eu vinculo efetivamente esse negócio que é engajamento com criar mais resultado para os negócios? Bom, primeiro, obrigado. Acho que o tema é um tema fascinante. Nos dias de hoje, então, qual é a grande pergunta das pessoas, acho que a grande questão das empresas, dos times, né? O time de esporte hoje, que você não está presencialmente trabalhando, como manter o nível de engajamento, a distância física, né? Você pode imaginar, não, eu estando fisicamente próximo, todo dia ali, eu consigo, talvez, né, engajar mais as pessoas, trazê-las para perto, cobrar e tal, enfim, usar ferramentas, né, que eu tenho pessoalmente no contato físico. Então, talvez o tema se torne ainda mais relevante nesse momento, como fazer. O tema de engajamento é algo muito importante, quer dizer, como trazer pessoas para o time, para funcionar dentro de uma equipe, seguir, né, perseguir e tentar um propósito em comum, ter algo de alinhamento. Então, o engajamento tem a ver com isso, com esse alinhamento, com a formação verdadeira de um time, né, das pessoas estarem totalmente engajadas no processo. Eu acho que ele começa no processo de seleção das pessoas. Quem nós vamos trazer para dentro do processo? Então, eu acho que não é a pesquisa de satisfação, de nível de engajamento dentro. Eu acho que mais importante é nós tentarmos estudar as pessoas no recrutamento. Essas pessoas, elas estão alinhadas com esse propósito? Faz sentido? Ela é a mais adequada para, né, no processo, depois no processo do dia a dia da empresa, se sentir realmente com vontade de estar ali, faz parte disso ou não? Olha, ok, eu vou aqui fazer o meu, vou tentar, sabe, e realmente não faz parte do todo, ele não tem o nível de engajamento desejável. Né? Eu acho que o processo de seleção, muitas vezes, o processo de onboard, de trazer para dentro, né, embarcar as pessoas, leva pouco em consideração algumas ferramentas, alguns skills, algumas capacidades tão importantes. Eu tenho 2 coisas que eu olho. Primeiro é a energia e a vontade das pessoas de aprenderem. Porque se é um tema, se é uma área que motiva a pessoa, então ela vai querer aprender, crescer, ter esse mindset, essa mentalidade de crescimento. É uma coisa importante para mim. Por quê? Porque eu vou cobrar o crescimento dela, porque é a forma como eu trabalho nos meus projetos. Se a pessoa não tem isso, ela não vai se engajar tanto, porque a cobrança vai desanimá-la, quando há ela não vai sentir a vontade, porque eu escolhi a pessoa errada. Ela pode ser competente, ter o hard skill, a competência técnica, mas não tem essa ferramenta pessoal que é tão importante para os projetos que eu me envolvo, que eu acho que tem com isso. A segunda questão é que
né, o meu esporte é um esporte coletivo. Como eu acho, de uma forma geral, né, empreender é um esporte coletivo. Por mais sozinho que você se sinta muitas vezes, a liderança, às vezes, é um processo um pouco solitário. Mas empreender, uma empresa, um time, é, obviamente, né, um processo coletivo. Então, para mim, a pessoa tem que ter um espírito, né, de team player. Eu sou um jogador de equipe. Se o cara é um solista, e aí chama ele para tocar numa orquestra, ele fala, não, eu quero ser o protagonista solista, mas peraí, não funciona bem. Então, não vai se engajar, ele não vai, é diferente. Ele não é o adequado para aquela cultura, entendeu? Por isso que eu acho que é um tema tão importante. Como é que a gente faz para engajar as pessoas? Eu acho que, como assim, como a gente vai para motivar as pessoas? Tudo começa no processo de seleção dessas pessoas. É muito difícil você motivar alguém, até motivá-la a se engajar num processo, que é uma coisa que vem de dentro, né? Se ela não é alguém que esteja alinhado com aqueles valores da empresa, se ela não está alinhada com o propósito daquele time, né? Se ele tem uma visão diferente, que não é má visão, não é um julgamento de caráter, é um julgamento dos valores da pessoa. Eu sou mais simples, não, eu sou mais individualista, eu quero fazer alguma coisa mais, ok, não se engaja aqui. E a capacidade dela se comprometer com algo, dela se engajar em algo em que ela efetivamente não acredita totalmente, ela é muito pequena, ela é muito baixa. Né? Mas essa é uma questão importante, ainda mais hoje, a dúvida das pessoas, que se escolhemos as pessoas certas, elas, mesmo à distância, que grandes times não trabalham necessariamente no mesmo lugar, trabalham juntos. E nós estamos vendo como a conexão é possível hoje. Eu tenho dito, em reunião com uma empresa na qual eu sou sócio hoje, eu tenho falado semanalmente com as lideranças, pessoas que eu não via há 2, 3 anos, porque elas estão em unidades diferentes, né, comandando, né, chefe de cozinha, um restaurante, então, que eu não via. E a tecnologia hoje e essa necessidade momentânea, a gente está mais conectado, a gente está trocando mais informações, as estratégias de guerra, de certa forma, faz com que a gente tenha uma conexão muito maior. O nível de engajamento está altíssimo nesse momento. Porque existe uma coisa que está nos unindo, que é o modo de sobrevivência. Vamos sobreviver. Estamos engajados muito fortemente, né, nesse modo de sobrevivência tão relevante nos dias de hoje. Legal. Cara, você comentou de um negócio que é muito interessante, que é um dilema gigantesco. Eu já vi isso acontecer em várias empresas. Que você falou da união, desse senso de time e do quanto fazer parte do time que está lá para esse propósito da área, propósito da empresa, isso é importante para maximizar o resultado. E o dilema é o seguinte: às vezes você como gestor tem uma pessoa técnica excepcional, tipo a pessoa que traz, sei lá, uma parcela gigantesca do resultado. E essa pessoa talvez é a mais difícil que você tem de, sei lá, desligar ou de tomar alguma ação quando ela não encaixa com um time, justamente porque ela é uma alavanca gigante de resultado. Você consegue fazer um paralelo disso aí com o que você via nos teus, treinando teus times, ou até da atuação que você tem nas tuas empresas, as empresas que você investe? Olha, esse é um dilema muito interessante. Até entrou um amigo meu agora aqui, que foi um companheiro meu, olímpico, Marcos Vinícius. Ele me presenteou com um livro, porque eu sempre tive essa visão muito clara de que, né, o time é a coisa mais importante. Né? O nome mais importante é o nome que está aqui. Brasil, por exemplo, a seleção. Não o nome que está aqui, Bernardinho, Bruninho, o que é que seja. O nome do time, não do jogador. Que tem a sua relevância, por favor, mas não é o mais importante. Ele me deu porque eu falava sempre time, time, time. Mas existe um livro chamado There's an I in Team. Existe o eu no time, embora não exista na palavra. Quer dizer, claro que é o espaço, eu acredito na meritocracia. Eu quero ter os melhores. Mas, antes de tudo, eu quero ter a força da cultura sendo, obviamente, privilegiada, sendo reforçada. Por quê? Pode ser que esse cara seja o melhor mais entregue. Mas não tem um fit, como você falou. Né? Não está ligado. Ele é meio desenhado a nossa cultura. Né? Porque ele pensa um pouco diferente. Né? Mas eu tenho um grande amigo agora com o Vavo, nosso professor, que está falando aqui, there's no I in team. Né? But there's an I in win. Quer dizer, não tem a letra I na palavra team, mas tem na palavra win de vitória. Então você tem um dilema, na realidade, que é o eu e eu. Então vamos lá. Vamos fazer aqui um exercício. Primeira coisa é, não rotule as pessoas. O fato da pessoa ser talentosa, de uma certa maneira, a vida tê-la tratada de uma forma um pouco especial, faz com que ela comece a achar que ela é especial. Então, às vezes, tem certos comportamentos que beiram um pouco o individualismo,
um certo ego um pouco, mas porque o ambiente que ela veio, pelo talento que ela demonstrou, fez com que ela fosse um pouco alimentada assim. Então, vamos rotular. E eu não quero de forma alguma abrir mão desse talento, mas eu preciso privilegiar o time e o longo prazo. Cultura tem a ver com legado. Então, se eu abrir mão e for permissivo em relação aos valores da cultura da minha empresa, eu vou correr a essência da minha empresa, do meu time. Isso não pode ser negociado. Mas ao tentar encaixar, ao tentar fazer e tal, isso não dá certo. Vamos lá. É o que a gente chama, né? E a gente tem dinâmica sobre isso, que é o dilema. Desempenho e cultura. O cara tem um desempenho ótimo, mas não está alinhado à cultura. O outro não tem um desempenho tão bom, mas totalmente alinhado. Tem que fazer uma escolha entre eles. Né? E eu costumo dizer que é menos difícil você capacitar tecnicamente uma pessoa do que mudar os valores dela. E eu digo o seguinte, que tipo de mensagem você está mandando para o restante da empresa quando você é permissivo em relação a algumas coisas que têm a ver com a cultura da empresa? Bom, então, moçada, para entregar, vale tudo, não tem problema, não vamos fazer, tal. E aí você vai ter problemas. E a outra coisa, ao valorizar algo, que seja, na minha opinião, a questão do time maior, as pessoas vão se engajar muito mais, inclusive, no crescimento daquela pessoa que você optou em ter e precisa tecnicamente melhorar. A própria equipe vai mostrando que elas têm capacidade, né, de superar e entregar. Não abrir mão de forma alguma, de antemão, em função, né, de coisas que viram no passado. Não é isso. Mas tem que entender e priorizar aquilo que, na minha opinião, é prioritário, que é a cultura da empresa. Né? Valores, princípios não são negociáveis. Né? A gente pode trabalhar a estratégia, a forma, um bônus a gente negocia, tem uma série de coisas que talvez são negociáveis. Mas eu acho que a gente tem que privilegiar sempre e fortalecer sempre a questão da cultura. Tá legal. Cara, você me faz lembrar de tem uma máxima em gestão de pessoas que é: a gente passa 5% do nosso tempo fazendo recrutamento e seleção e 95% do tempo resolvendo problemas de recrutamento e seleção. Então, acho que... É porque quando você faz recrutamento de seleção, o contrator tem sempre um ser humano, que é algo bastante complexo, não é verdade? Você tem que estar aí ajustando, né? Enfim, encaixando aquela pessoa da forma correta dentro do ambiente que você está. Uhum. Perfeito, perfeito. E assim, uma coisa que... Tem uma outra coisa que é bastante dividida aqui. De novo, eu comecei essa nossa conversa falando sobre engajamento e um instrumento que a gente usa eventualmente para medir engajamento, que é uma pesquisa de engajamento. Aí me diga você, porque eu desconheço como que isso funciona, por exemplo, num time de vôlei, numa seleção e tal. Imagino que pela quantidade ser um tanto reduzida de pessoas, você não consegue comparar isso com uma empresa de, sei lá, 1.000, 2.000 pessoas em termos de número, né? Você tem um número muito mais limitado. Como que é? Como que você faz para perceber se a pessoa está engajada ou não? É a proximidade ou tem algum outro instrumento nesse caso? E a comparação que eu faço aqui tem muita gente que está vendo essa live que está em pequenas empresas, 20 pessoas, 30 pessoas. Como que funciona isso para você? Eu acho que, claro, quando você fala de uma empresa, uma multinacional com milhares de pessoas, você vai ter lideranças de vários níveis. Né? A sua relação é com aquelas pessoas aqui, que são os transmissores, os multiplicadores dessa cultura. Eles vão ter proximidade com a gente. Isso vai, obviamente, né? A capilaridade vai se dando e você tem as pessoas que são o seu contato, a sua relação. Claro, num time de 12, 15, 20 pessoas, você tem proximidade ali. A proximidade é muito importante. Porque é óbvio que você tem elementos, você tem formas de... Nós estamos falando sobre questões de analytics, de dados, que são importantes que você vê. Né? O rendimento da pessoa, o desempenho dela, como é que está, e inclusive algumas questões eventualmente comportamentais que você consegue analisar em função de uma reação aqui, como é que as coisas estão se dando. Ok. Mas existem os intangíveis, que dependem de proximidade, de observação, de troca, né? De sentir. Né? Então, tem coisas que fogem um pouco, na minha opinião. Isso serve, inclusive, para um ambiente de 12, 15 pessoas, 20 pessoas. Então, a primeira coisa é um alinhamento com os diversos líderes, nos diversos níveis, né? Dependendo do tamanho da empresa, tem que ser absolutamente total, para que você tenha isso aí. E essas pessoas, a proximidade vai te permitir, né, fazer opções do tipo, olha, você mais
provocador. Eu vou desafiar mais aqui, porque é uma equipe que reage bem a esse tipo de coisa. Não, eu preciso trabalhar um pouco mais a autoestima dessa turma aqui, que demonstra um pouco mais de insegurança sob pressão. Então, sem a proximidade, a possibilidade de observar, né, de interagir, se torna mais difícil. Né? Agora, é por isso que é importante que a gente tenha, né, os nossos interlocutores que estão próximos do restante da equipe. Né? Isso é realmente fundamental. É gente, né? Por mais que você mensure e tal, né, a gente tem dados no voleibol que a gente usa, né, permanentemente. Mas tem os intangíveis, momentos, reações, né, que tem a ver com o feeling do contato. Os números te dão um embasamento muito importante, para que a coisa apenas fique num feeling esotérico, não é isso. Mas você tem esse outro lado que dá uma certa cor àquele número ali, te faz interpretar de uma forma aqueles números, que são fundamentais. Cara, é muito legal isso que você fala, porque, assim, de novo, né, boa parte do pessoal que está vendo aqui a gente está nessa... poxa, acho que o Bernardinho... Opa, voltou. Boa parte do pessoal que está vendo a gente aqui tá iniciando em projetos de analytics e tal, está querendo trazer mais dados, mais modelos, estatística, economia e tudo mais para o processo de tomada de decisão que tem relação com resolver problema de gente, de pessoas, de funcionários. Mas você tocou num ponto sensacional, que é esse. Nem sempre, ou melhor, na maioria dos casos, um modelo matemático, um modelo estatístico, aquela fórmula econômica que a gente compõe, ela vai abarcar tudo do fenômeno que a gente está estudando. Então, sei lá, a gente quer discutir evasão de profissionais, quer discutir seleção de profissionais. Por mais perfeito que seja o modelo que a gente consiga implementar, ele ainda vai ser falho em algum ponto. E aí você faz essa relação de, junto com os dados, você tem que trazer o teu conhecimento do negócio, tem que trazer a tua percepção, tem que trazer o senso crítico para saber o quanto que a gente tem de ruído nessa fórmula que a gente acabou de criar, né? Com certeza. Eu acho assim, existe até um livro que eu aconselho sempre, tem a ver com isso, quando a gente fala de gente, RH, que é o livro do Trillion Dollar Coach, né, o treinador de $1 trilhão, que conta a história do Bill Campbell. O livro foi escrito pelo Eric Schmidt, da Google, e outras pessoas, que o Bill Campbell não deixou nada escrito. Então, na realidade, são menções a ele, uma série de histórias. E ele é fundamentalmente, ele é oriundo do esporte como eu, economista também como eu, e que migra e vai para o mundo corporativo e tem um êxito enorme, principalmente na área de tecnologia, no Vale do Silício. Por que Trillion Dollar Coach? Porque ele foi coach de gente como Steve Jobs, Jeff Bezos, né, Eric Schmidt. Então, $1 trilhão é até pouco para o montante, né, do que valem as empresas dessas pessoas com as quais ele se relacionou. E ele fala fundamentalmente de gente. E há uma história, uma passagem que fala claramente, ele vai fazer um treinamento com, enfim, uma dinâmica com um CEO de uma grande empresa. E ele então chega na empresa, ele fica na sala do CEO, conversando com a secretária desse grande CEO, dessa mega empresa. E ele começa a conversar com ela, ele é um cara de gente, se relaciona, né, e começa a conversar, mas qual é o seu sonho, o que você pensa, o que você quer fazer e tal. E ela, braço direito do CEO da empresa. E ela começa a falar, poxa, eu tenho um sonho de fazer um MBA, de fazer um curso aqui, tal, mas não tenho tempo, pô, patrão, tal, não tenho muito jeito e tal. E ele ouve, ele não, tal, e ele incentiva ela a alimentar o sonho dela e buscar e tal. E aí, daqui a pouco, vai o cara, se libera, o CEO, e ele vai, então, ele entra para falar com ele. E ele entra com o Danny Hirsch, eu estou botando aqui para figurar. Ele dando uma bronca no CEO. Mas que M de CEO é você? Cara, que líder é você? Que não conhece a sua secretária, seu braço está aqui sentado ao seu lado. Não sabe qual é o sonho dela. Você me desculpe. Mas que relação é essa? Então ele tem uma relação profissional, mas não sabia isso. Então ele vem para dizer o seguinte, cara, se essa pessoa que está aqui do seu lado interage permanentemente com você, você não tem a capacidade de entender qual é o sonho, o que ela busca mais, como é que eu posso, né, alimentar ainda mais, pô, você não pode ser um líder. Ele vai, porque ele é um cara eminentemente de gente. E não são números que vão nos trazer isso. É a proximidade, é a observação, é a experiência, é a sensibilidade. A sensibilidade tem a ver com muita convivência. Né? Vai ter que perguntar o nome do livro, já está aqui, o treinador de $1 trilhão. Obrigado, Wagner. Já respondeu-lhe por mim. Legal. Mas a ideia é a seguinte, tem a ver com isso. É claro que eu sou um cara muito sensível para isso. Não, eu desenvolvi algumas capacidades. Eu não tenho o talento que outros treinadores têm.
né? Eu me preparei, eu estudo, eu me dedico. Porque assim, eu costumo dizer que a única coisa, isso para mim é uma verdade absoluta, a única coisa, o elemento que nós controlamos é o trabalho. Eu não controlo quanto de talento eu tenho para uma determinada atividade. Poxa, o Papai do Céu me deu um pouco mais de talento para o raciocínio lógico, né? Eu posso estudar e me tornar bom naquilo, mas posso me tornar excepcional. Eu posso me tornar um bom jogador de basquete, mas não seria o Michael Jordan jamais. Mas tornar um bom jogador, ok. Mas, né, a questão é, o que eu controlo é o trabalho. Então, o que eu observo nas pessoas, eu gosto de trazer, embarcar pessoas, né, nos meus empreendimentos, sejam eles esportivos ou não, são pessoas que têm esse mindset, essa mentalidade de crescimento, de querer aprender, a humildade de, por melhor que eles sejam, eles têm a consciência que não sabem tudo, que vão precisar do outro. Que isso nos traz o quê? Ao precisar do outro, imagina ser um cara muito bom. Ah, eu sou o treinador da seleção, beiradinho, o pessoal fica naquela coisa. Aí eu chego, meu 12º jogador, e falo, vem cá, eu preciso da tua ajuda. O que você acha disso aqui? Você imagina um menino chegando à seleção, se eu falo para ele isso, olha o estímulo ao engajamento desse cara junto ao meu projeto. Caraca, o cara que eu via na televisão lá, esse cara quer minha ajuda. Esse cara quer que eu colabore com o projeto dele. Né? O Otávio está falando aqui sobre The Last Dance. The Last Dance é o último arremesso. Esse é um documentário que foi lançado para a gente recomendar para a turma aqui, que é espetacular. Eu já fiz, inclusive, a tradução de Michael Jordan, dos personagens que eu mais estudei ao longo da minha vida. Esse é uma série, está na Netflix. A cada semana saem 2 capítulos, já está no 8º agora, foram 4 semanas já. Já vi todos os capítulos 2 vezes, porque eu estudo, eu não vejo apenas. Eu estudo. Reação de Michael Jordan, como é que a coisa se deu. E olha que interessante, falou de engajamento. Michael Jordan chega à NBA, tem a ver com isso, como o esporte ele exemplifica certas situações. Ele chega à NBA, saindo de North Carolina, a universidade dele, e nas primeiras temporadas já é o destaque. Ele foi o novato do ano, que eu chamo de Rookie of the Year, no primeiro ano dele. Ele era o cestinho, era o melhor jogador, mas levou 6, 7 anos para ganhar o primeiro título. Por quê? No momento que ele entendeu que ele tinha que se engajar numa estrutura que era mais coletiva, que o Phil Jackson, que era o treinador, ele fala, que é a questão do triângulo, enfim, uma estratégia que era mais coletiva, que ele não seria apenas ele o protagonista, que ele seria ainda um protagonista, mas que ele teria que se engajar mais numa estratégia coletiva, eles se tornam campeões. Olha, né? Agora, foi um líder, um sábio, tal, que, com capacidade de convencimento, com uma série de coisas que fez com que ele, né, de protagonista e com uma tal, ele abrisse mão um pouco disso para que o time pudesse prevalecer. Ele absolutamente se engaja numa proposta que era diferente do que, né, era da proposta no início da carreira dele e se torna o campeão que ele se tornou a referência e o maior jogador de todos os tempos. Né? Ele é um daqueles caras que eu chamo de fanáticos. O que são os fanáticos? Quem já ouviu falar de Warren Buffett, um dos maiores investidores, se não o maior investidor, né, do mundo, né, da Berkshire e tal, fez inclusive só no passado. Um objetivo de vida, né? Ele é um fanático, o cara que mais estudou balança, que mais entende. Ou seja, a pessoa se dedica tanto àquilo, se torna quase como obsessivo, né, naquilo ali. Então, as coisas dão muito certo, né? Dão muito certo quando você tem pessoas como essa. E eu acho que sem falar de gente, a gente tem que ter gente obsessiva, né, fanática por gente, em fazer as pessoas crescerem. Eu, ao longo da minha carreira, mas qual é o teu objetivo? Mas já ganhou tudo, que você quer ganhar, não quer ganhar, tal. Eu falei, cara, a minha missão, claro que o resultado é muito importante, a gente quer entregar, a gente quer ganhar, né, resultado né, é o byproduct, é o subproduto de um processo. Mas a minha missão, como líder de equipes, é fazer com que as pessoas cresçam. É criar um ambiente, um environment, um ambiente para que as pessoas possam crescer, se capacitar, se tornarem melhores. Né? Isso eu tomei para mim como a minha missão. Legal. Olha só, eu estou fugindo completamente do roteiro que eu tinha na cabeça aqui, mas uma coisa que sempre aparece quando a gente está discutindo esse tipo de tema, e você falou, a incumbência do líder é desenvolver as pessoas e tudo mais, e um tema que sempre é discutido é o quanto que o líder, ele necessariamente tem que ser técnico, ele precisa entender dos membros técnicos do assunto que ele está... Cara, eu acho esse tema sensacional, sempre é um tópico de discussão e acho que é uma relação perfeita para você falar um pouco. Eu acho que você ter, né, não precisa ser o maior expert do assunto, mas ter alguma capacidade, algum conhecimento da área é importante.
Mais capacidade diária, ok, pode te ajudar ainda mais, mas não precisa ser o melhor, tecnicamente falando. Tem que ser cercado das pessoas, né, capazes, né, escolher Uhum. aqueles que vão te dar esse input técnico, que é extremamente importante. Há um outro livro que eu recomendo e toca um pouco nesse assunto, que se chama Os 5 Desafios das Equipes, que Uhum. foi traduzido do Patrick Lencioni, em inglês é The Five Dysfunctions of a Team, que é exatamente, trata de uma empresa que passava por problemas e tal, e aí contrata uma nova gestora que não conhecia do assunto, mas conhecia de gente. Um dia me perguntaram, Bernardinho, porque vira e mexe, você vai ser te convidar para ser da seleção de futebol. Eu falei, cara, eu não tenho a Uhum. pretensão, porque eu não conheço futebol. Eu sou apenas um dos 200 milhões de pessoas que acham que entendem de futebol, que não são treinadores. Mas eu não tenho essa pretensão. Mas estar numa comissão técnica, pela experiência do esporte que eu tenho, conhecimento de atletas, né, alto rendimento e tal, você pode contribuir, com certeza. Então, eu Uhum. não acho, eu acho que a pessoa ela tem que ser um conhecimento da indústria em que ela trabalhe, funciona dessa maneira, esse tipo de skills são relevantes para isso, não precisa ser tecnicamente a mais capaz, mas precisa ser realmente uma pessoa de gestão de gente. Liderança é isso, colocar as pessoas certas nas posições certas, né, e extrair os melhor de cada uma delas. Né? Essa é a atribuição do cara. E para isso, eu preciso conhecer muito mais de gente do que especificamente daquele tema. Né? Mas, assim, eu preciso ter gente que entenda muito daquilo e fazer com que ele esteja totalmente engajado no propósito maior de produzir muito bem ali. Entendeu? Então, tá falando aqui outro livro muito bom do Jürgen Klopp, que agora é treinador foi do Borussia e agora é do Liverpool. Esses caras são fantásticos. Mas atenção, eles não são treinadores, eles são managers. Na Inglaterra, inclusive, é uma coisa assim. Na Inglaterra, o treinador é chamado de manager. Né? Sir Alex Ferguson. Né? Ele era, inclusive, chamado de manager. Ele era o manager do time. Uhum. E era, head coach é o manager lá. Então, acho que isso é muito, muito, realmente muito interessante. A questão de gestão, né, de pessoas. Você falou do gerente do time, isso me fez lembrar muito de um filme. Tá? Você com certeza absoluta assistiu, deve usar o Moneyball, Uhum. que é da gestão profissional com base em dados e como que você usa dados, como que você usa mais informação para modelar a tua tomada de Uhum. decisão e correr atrás de uma performance maior. E assim, poxa, eu não sou nenhum expert em esporte, mas eu consigo saber o quanto que esporte, qualquer esporte de ponta no Brasil, fora do Brasil, acho que muito mais fora do Brasil do que no Brasil, a gente está cada vez mais trazendo elementos para medir coisas, entender como que o passe foi feito, como que foi, enfim, cada etapa do jogo de alguma forma é medida e isso vira dados, vira informações para você como técnico ou para o teu time tomar decisão e saber como Claro. aprimorar Vamos lá. o time. Eu Olha, queria te até perguntar um perguntaram. pouco em relação a isso. O Como nome que do você... filme, o nome do filme é Moneyball, mas é O Homem que Mudou o Jogo em português, e o livro é Moneyball também. Muito interessante, mas vai lá, Giovanni, desculpa, só para responder aqui a pergunta. Ah, legal. O que eu queria te perguntar eu queria voltar um pouquinho atrás no assunto. Porque assim, Tá. a gente está pegando um monte de informações de coisas que acontecem no campo, acontecem no treino, acontecem em qualquer momento que você está lá interagindo, ou que os teus jogadores estão lá fazendo alguma coisa relacionada enfim, ao esporte. Uhum. Como que você agrega essa informação, que eventualmente é fria, com o teu conhecimento sobre o esporte, sobre aquilo que está acontecendo? Sempre os dados que estão disponíveis, eles são úteis? Você teve alguma situação que você olhou para o negócio e falou, peraí, eu não consigo confiar nisso? Ou sempre tem alguma parcela de importância, mas como que funciona isso para você tomar decisões? Os números, os dados são sempre importantes, mas eles não são a única coisa. Mas são dificilmente, claro, se você fizer um levantamento errado dos dados, a informação é errada. Aquilo é Exato. informação. Agora, como é que você vai usar aquilo? Né? Aí, como é que você transforma aquela informação em conhecimento efetivo? Então, somado isso, a sua experiência, a visão do jogo, a visão do mercado, o que é que seja, você vai utilizar. Agora, os dados são... Nós hoje vamos desenvolvendo ao longo do tempo, desde que eu cheguei à seleção, a minha ideia era ter a melhor plataforma de obtenção de dados. Eu queria todas as informações relativas aos meus adversários, ou seja, ao mercado, né, competidor, e a minha equipe, que a gente chama de scout técnico, eu avalio o desempenho de cada um dos meus jogadores. A partir daquele desempenho, eu estabeleço metas,
eu monitoro o treinamento, carga de treinamento, e com isso eu tento ajustar o planejamento. Então, os números são muito importantes para tudo isso. Mensurar, né? Monitorar e você calibrar coisas, né? Está excessivo, não está menos, você precisa preparar um pouco mais aqui, você vê uma área que não está funcionando tão bem. Então, isso é fundamental. Agora, você tem que ir além disso. Então, ao longo do tempo, eu fui trazendo cada vez mais, eu tenho, né, uma estatística permanentemente, eu tenho gente que estuda dados, eu tenho na seleção, 2016, o Rubinho, meu assistente, a atribuição número 1 dele, ele é um cara fanático por isso, ele é o nosso Data Analytics número 1, né? Então junto comigo e tal, então tem essa aqui, e tem um cara que é mais técnico, que é um cara mais de desenvolvimento de skills mais técnicos, tá? A partir dos dados que a gente tem aqui, precisamos melhorar algumas coisas, ele, né, elabora treinamentos para evolução aqui. Mas a utilização desses dados, ela é permanente, intensa. Você vê, eu vou te contar uma história prática. Claro. Em 2016, nós ganhamos a Olimpíada. Mas nós começamos a fase de classificação com uma derrota para a Itália e para os Estados Unidos. E aí a gente consegue dar uma reviravolta na história, ganhamos a França, passamos e aí, reta final, crescemos e ganhamos o ouro olímpico. Ok. Um mês antes, ou menos do que isso, 3 semanas antes das Olimpíadas, nós jogamos uma semifinal, uma partida importante da Liga Mundial contra a Itália. E ganhamos por 3-0. Pum! Acabamos com a Itália. Uhum. E aí, a Itália jogando com uma formação X. Os titulares eram aqueles. Bom, diante dessa derrota, a Itália fala, cara, eu preciso mudar alguma coisa, porque com esse time, dessa maneira, Olimpíada daqui a 20 dias, se eu não mudar alguma coisa, eu vou ser massacrado de novo lá, né? E aí eles jogariam no nosso grupo, outros times eles iam perder, eles ficariam em quarto ou quinto naquela liga, e a Olimpíada era menos de 3 semanas depois. Ok. Eu tinha muitos dados, estudos do time da Itália durante aquela competição, que a liga tinha alguma coisa como 15, 20 jogos acumulados, né, um acúmulo de informações, fora os dados individuais eu tinha daquela formação específica. Eles chegam à Olimpíada e mudam o time. E começam muito bem a Olimpíada. Nós perdemos na segunda ou terceira partida para eles. Por quê? Não por quê. Também, eu tinha poucos dados para analisar. A mudança dele me gerou o quê? Uma escassez de dados. Então eu não consegui montar a melhor estratégia. E eles tinham, a nossa equipe era fundamentalmente a mesma. Entendeu? E eles tinham mais dados. E eu conversei isso com o Bia. Se nós chegarmos à final, cruzarmos com a Itália na final, nós teríamos pelo menos mais 6 jogos. Teremos 7, 8 no total. A final é o 8º jogo. Tá? Então eu terei já um volume de dados que vai nos permitir montar estratégias diferentes. Nós chegamos à final contra a Itália, mesma formação, com 7 jogos acumulados. Jogos importantes, jogos de 5, 7, jogos mais longos, mais dados. Entendeu? Então isso nos deu a condição de dar a volta naquela história. Perdemos lá atrás e ganhamos aqui. Mudamos estratégias, tínhamos mais informação. Data foi fundamental. A ausência daquilo, e eu preciso daquilo, né, para poder montar a estratégia e me ajustar, a ausência nos tornou mais fragilizados. Então a gente trabalha com data e a gente estuda. Né? Você fala assim, o que é data? Ninguém leu tanto dos balanços de empresa na história quanto o Warren Buffett. Ele continua hoje, é um cara muito analógico, pouco digital, ele lê durante 5, 6 horas por dia. O que é isso? Preparação. Ele tem uma cabeça muito treinada, apesar da idade, é um cara brilhante, lúcido, ele vai acumulando dados. E o que é mais importante? A experiência em analisar dados te faz olhar de uma forma muito mais assertiva para os dados. Você rapidamente colhe os dados que são os mais relevantes para aquilo que você quer, né, fazer. Olha, para esse tipo de função, esses dados são os mais importantes. Para esse tipo de coisa, esse dá, porque você tem toda uma experiência acumulada em tratar os dados, as informações. Perfeito. Isso é fascinante. Eu fiz economia, então estatística e tal, fazia parte da minha formação. Né? Então, é por aí. É legal. E tem um negócio que é muito comum quando o pessoal está pensando em implementar, começando com os primeiros projetos dentro das empresas. E assim, eu disse isso já 2 ou 3 vezes, porque é uma onda muito recente essa, de você trazer esse tipo de profissional, usar esse tipo de abordagem em gestão de pessoas, no Brasil pelo menos. Ok. E o pessoal cai muito nessa armadilha de, opa, o meu modelo estatístico está me dizendo isso. Mas incorporar nesse processo de decisão isso que você trouxe, de saber criticar os dados, de levantar a bola, opa, peraí, esse negócio está um pouco estranho, deixa eu investigar um pouco mais.
Deixa eu ver se o modelo que eu adotei ele está correto mesmo. Se as informações que eu capturei, elas fazem sentido. Isso tem um papel tão importante, se não mais importante do que, enfim, você ter um modelo estatístico, né, para tomar decisão. Eu acho que é uma combinação. O modelo estatístico sem esse componente não funciona bem. Agora, só essa análise, né, de experiência sem os dados também não vai funcionar bem. Então, é um somatório de coisas. E aí se torna mais eficiente. Nós hoje, está falando para você mais cedo, tivemos uma reunião, né, da nossa comissão técnica da equipe do Rio de Janeiro, do SESC Rio de Janeiro, e a gente sobre a avaliação de treinamento. Com isso, a gente vai calibrar, né, quando, né, enfim, a temporada recomeçar. Então, estamos fazendo hoje à distância, treinamentos e tal. Nós vamos o quê? Calibrar volume de treinamento, né, o gasto de energia, o consumo de energia, o quanto sim, o quanto não. Então, nós tivemos hoje uma reunião sobre isso, muito rica, mas a análise qual é? Tem tudo aquilo. E nós, da parte técnica, junto com os dados que estão vindo, nós fizemos críticas, no bom sentido, né, avaliações, criticando, né, os dados, porque faltavam elementos, né, de observação, de considerar esses intangíveis. Olha, ela teve aqui, mas lembrem que ela estava com um problema, né, pessoal aqui. Lembra que ela estava contundida, uma questão física condicionando ela aqui. Então, se você não tiver nessa conjunção, os dados aqui com a questão mais de avaliação, de percepção, etc e tal, você vai ficar bastante manco, né? Meio perneta aqui. Está faltando uma peça aqui. Só isso não vai. Aqui vai estar faltando um embasamento. Né? Porque no final da história é show me the money. Tem que ver os resultados. Né? Os dados você tem que entregar. Né? Então, eu acho que essa composição é importante. Ah, não, eu vou só o treinador, eu tenho aqui. Peraí, tá bom, mas você tem que ler. Você tem que ler os dados. Olha aqui, como é que funciona isso? Inclusive, saber avaliar o mercado, saber as suas necessidades. Será que é exatamente isso que eu preciso? Números podem nos ajudar muito, né, nessa tomada de decisões. Perfeito. Eu costumo dizer que tem um tripé aí. O primeiro é você conhecer sobre o tema que você está discutindo. Então, poxa, você vai falar de vôlei. Cara, quero ver quem conhece mais de vôlei do que você. Então, conhecimento é uma parcela fundamental. A outra é você ter os modelos adequados para conseguir te gerar informações importantes para você tomar decisão. E por último, mas não menos importante, é justamente esse senso crítico, para você saber se os dados estão falhando em algum lugar, ou se o teu modelo está falhando em algum lugar, ou se tem alguma coisa relacionada ao tópico que você está estudando, que você não está trazendo um ponto importante, que é o aspecto conhecimento dessa. E você veja como isso é interessante, como você consegue engajar as pessoas e elas começam a entender que não é apenas, eu fiz o ponto. E começam a entender que os números e os dados eles são importantes. Atletas. Eu tinha um atleta na seleção, foi até 2008, o Rodrigão, atleta nosso, 2008 não, perdão, ele foi até 2012, o Rodrigão, e ele, nós temos um scout que a gente chama de scout tático, que é uma avaliação do adversário, né, que a gente está avaliando o negócio, o tempo todo, né, monitorando e vendo dados que a gente poder estabelecer a nossa estratégia, e aí você escolhe, inclusive, com que time você vai jogar. As pessoas são mais adequadas para esse tipo de situação, etc. e tal. Mas, enfim, ele disse o seguinte: Bernardo, fantástico isso aqui, mas falta um elemento. Então, é uma coisa muito técnica, mas ele percebeu na crítica do negócio, isso é muito bom, mas falta um elemento. Ele é um central. Central que é aquele bloqueador do meio de rede. Né? O central, para quem lembra um pouquinho, Gustavo, Ruivão, central. Lucão, central. Nesse cara. E o central ele tem como uma das atribuições principais, né, o bloqueio. Ele é o coordenador do bloqueio, porque ele tem como atribuição, bloqueio é algo muito importante, então ele, na quadra, dentro de esteira, ele é um pouco, né, digamos, o mentor ali, o líder daquele processo. Então, o que acontece? Ele disse, olha, falta um elemento, porque sem essa referência, a minha decisão ela fica incerta. E nós incluímos esse elemento. O que é isso? Só uma coisa técnica. Por exemplo, o central adversário, ele vem atacar uma bola. Eu tenho que saber que tipo de bola, dependendo dele atacar ou não, a gente fala, ele puxou uma bola. Significa que ele se apresentou para atacar um tipo de bola, ok? Eu preciso saber que bola é essa que ele se apresentou para atacar. Se é uma bola de tempo, perto do levantador, se é uma bola mais afastada, mais chutada, se é um tempo atrás. Porque a partir desse dado, tá, as outras informações ficam muito mais claras, assertivas.
E ele veio, e nós desenvolvemos a ideia. E incluímos no programa de Analytics. E olha que interessante, nosso programa é um programa que nós desenvolvemos aqui no Brasil. Roberto Agílio, como pai dele, estava dizendo, aqui, nossas necessidades, vamos montando, vamos fazendo. E há uma empresa que é a maior empresa de scout no voleibol mundial, que criou programas e tal, e na época não tínhamos nem dinheiro para comprar o programa. Então a gente ficava muito dependente, e cada mudança de nível do programa era mais uma grana, a gente não tinha. Mas eu queria os dados, nós estávamos desenvolvendo o nosso, que nos atendia muito bem. E agora que interessante, essa empresa, que é, digamos, a maior do mundo e a principal empresa, que a nossa não é uma empresa, é um programa próprio, ela incorporou esse dado que eles não tinham no programa deles. Eles perceberam que o programa deles estava falho, estava incompleto, que eles precisavam disso. Então vieram buscar no nosso programa. Por quê? Porque nós somos críticos em relação àquilo que, né, nós desenvolvemos também um outro modelo, e aí o Rubinho foi um dos grandes responsáveis por isso, que é uma avaliação detalhada, né, primeiro, do nosso distribuidor de jogadas, o cara que é o levantador, e do adversário. Então, com isso, entendeu? E aí você vai... Agora, eu preciso também o seguinte, ok, tecnicamente ele tem essas características, ele faz isso, então você pega todos os números dele. Agora, vamos lá. Aí você vê os percentuais, tem tudo lá. Mas tem coisas que você não vai ver. Por exemplo, até o seguinte, final de set, início de set, ou seja, sob pressão ou não pressão, quantos, né, reagem bem àquilo ou não. Você tem um pouco desses dados ali. Você não tem muito. Tem coisas que são absolutamente visuais, sensoriais nesse aspecto, assim, você perceber. Como é que ele, naquele momento, ele assimila, como é que ele lida com isso? Ele tem a lucidez, um momento de dificuldade de interpretar os números corretamente? Que tem esse dado. Os números estão lá, são fantásticos, tudo. Imagina a pressão, você tem isso, eu não consigo medir. Né? O Tom Brady, que é o maior da história o Tom Brady, que é o marido da Gisele Bündchen, é o maior da história do futebol americano, 6 Super Bowls, ele dizia isso, os quarterbacks, né, os grandes jogadores, são aqueles que têm as melhores performances nos grandes palcos, ou seja, quando há a grande pressão de um Super Bowl, de uma Olimpíada, aí o cara vai e tem, aí realmente você vê que o cara porque ele tem, inclusive, a lucidez de usar aquilo no momento de grande dificuldade. Cara, que legal. Não, é muito legal isso que você trouxe da utilização de dados, porque encaixa muito no dia a dia que a gente vê aqui na Numera, e que eu tenho certeza que várias pessoas que estão vendo a gente também têm. As empresas têm essa imagem ou essa impressão de que você vai plugar alguma coisa lá nos sistemas de RH, nos dados de RH, vai colocar um modelinho que vai te cuspir alguma coisa que vai tomar uma decisão por você. E não é bem assim. Precisa muito insight de negócio, precisa muito conhecimento, precisa avaliar, precisa criticar e precisa ter essa combinação das coisas. Eu achei sensacional esse exemplo. Eu tenho uma coisa assim que eu falo assim, isso né? Você traz, eu convoco um jogador para a seleção, que ele é um craque. Né? O cara, poxa vida, o cara ataca tudo, tá, traz o cara para a seleção. Inclusive, muitas vezes tem uma pressão. Eu me lembro que teve um caso, né, da pressão externa do ambiente, para o cara ir para a seleção. O cara, eu falei, calma. Porque eu já tinha toda uma análise de momentos. Toda final o cara não jogava mal. Não adianta trazer um cara desse que faz coisas incríveis e na hora não faz. Mas tem outro lado que vamos pensar numa empresa, num time, o que é que seja, vale. A gente traz o cara pelo conhecimento técnico dele. Ele tem um hard skill. Eu vejo lá, o cara conhece tudo. Pô, nos dias de hoje, tecnologia é tudo. Os negócios que eram só offline, estão migrando para online, eu preciso de gente que me traga ferramentas que eu consiga trabalhar no mundo online. Né? Então, isso se tornou, obviamente, uma necessidade premente. Você veja aí nas empresas, quem está contratando hoje, na tecnologia, certamente há uma demanda enorme, eu estou errado. Enorme por profissionais na tecnologia. Porque o momento, ele, obviamente, já existia isso e se potencializou, né, fortemente. Mas vamos lá. Aí você traz o cara. Poxa, eu tenho um negócio que é totalmente offline. Eu trouxe um cara que é o novo Steve Jobs. Ele vai transformar isso aqui. Eu era offline, vou virar o número 1 online de todos no mundo. Com o Steve Jobs que eu contratei aqui. Daqui a um mês, você resolve demitir o cara. Por quê? Ele deixou de ser bom? Ele continua bom tecnicamente. Ele sabe tudo de tecnologia.
mas ele não trabalha bem em equipe, se comunica mal, não tem empatia com ninguém, não é disciplinado, porra, prazo, tá? Você não desliga o cara porque o cara deixou de ser bom tecnicamente. E é difícil você medir aquilo lá. Aquilo lá tem a ver com o quê? Com você trabalhar. Pega os números, o cara entrega, o cara faz tal, pá, o cara tem tal série de avaliações. Mas há sempre elementos de people skills que fogem, né, daquilo ali. Então você tem que ter esses dois componentes. Dedicar Perfeito. mais tempo a isso, né? Eu acho que isso é fundamental. Legal. Bernardinho, tem umas perguntas que o pessoal fez, até Por o pessoal favor. tem feito algumas perguntas aqui, mas a gente deixou um canal aberto para os que se inscreveram antes e tal. Eu tenho uma relação. Pena que a gente vai ter pouco tempo, acabou estendendo muito mais do que eu achei que a agenda que eu tinha na minha cabeça aqui. Bora. A primeira é, jogo rápido. Bernardinho, você mantém o engajamento dos funcionários, como você mantém o engajamento dos funcionários das suas empresas? Como manter? Primeiro é fazê-los sentir parte do processo. Legal. Né? Isso depende da gente. Então, pedir ajuda, trazê-los para dentro do processo. Momentos como esse, a comunicação, poxa, uma dificuldade, crise, você tenta, não, você quer absorver tudo e, não, comunique, se mantenha próximo das pessoas, porque elas vão sentir parte, eu sou parte da solução. Então, com isso, você mantém o engajamento. Você vai proteger as pessoas e fazer, eles vão sentir o quê? Alijados do processo, portanto, não há engajamento. É muito importante a comunicação e a proximidade nesse momento. E nós temos a oportunidade de estar próximos, né, por todas as ferramentas que estão à disposição hoje. Então, é uma das formas de a gente manter o nível de engajamento alto. Traga-os para o cerne, né, para o centro da tentativa. É uma história do cacete, sensacional, desculpa o termo, eu não sei quem era o líder, mas a história diz o seguinte: o presidente Kennedy, um dos grandes projetos de Kennedy era colocar o primeiro americano na Lua. Então, ele investiu muito na NASA. Uhum. Determinada noite, ele resolve fazer uma visita à NASA. Ele foi fora do horário de expediente para não atrapalhar a rotina dos astronautas, cientistas e tal. E quando ele chega na porta do centro de tecnologia, do centro da área espacial, o rapaz que deveria estar na guarita lá, estava lá de fora varrendo a entrada do centro. Entendeu? Estava lá limpando a entrada do centro. E ele desce do carro, se assusta quando vê o presidente, uma pequena comitiva, o seu presidente, quanta honra. E ele, então, o presidente se vira para o rapaz e vira, mas puxa, meu amigo, que é essa hora? O que você está fazendo aqui? Limpando a entrada do centro? E ele fala, não, senhor presidente, eu não estou apenas limpando a entrada do centro. Eu estou ajudando a colocar o primeiro americano na Lua. Olha o nível de engajamento desse cara. Né? Então, se nós tivermos a capacidade para entendê-los que eles têm um significado, uma importância dentro do processo, eles têm que sentir isso. Não adianta dizer. Eles têm que sentir isso através das nossas atitudes. Lembrem sempre que eles vão ouvir, escutar muito mais aquilo que a gente faz do que aquilo que a gente fala, diz. Portanto, façam-nos sentir parte do processo. Essa é a forma de engajar as pessoas. Perfeito, legal. Te fazer mais uma pergunta. Em minha empresa, é muito comum competição entre as pessoas do mesmo time. Como um gestor, você como gestor, né? Como que você lida com esse tipo de situação? Olha, se você fosse assistir um treino, principalmente da seleção, até 2004, 2008, cara, o pau quebrava no treino de uma maneira, a competição interna era assim, gigantesca. Né? Mas a competição tem um único propósito, que é fazer com que o outro melhore. Eu vou te testar, e se você não testar, eu tomo o teu lugar. Mas não no sentido de eu vou, como é que se diz, burlar, eu vou puxar o tapete. Não. Eu vou competir positivamente. E você vai ter que se superar para continuar, né, no treinamento, né, sendo melhor. Não, instigar de uma certa maneira, para que não pode se tornar uma coisa, né, autofágica das pessoas, não é isso. Eu vou competir, tal, o melhor, o outro vai fazer, mas tem que haver esse espírito de coletividade. Né? O Giovanni, que foi nosso super jogador e ele já era campeão olímpico, foi reserva, ele dizia, eu vou ser o melhor reserva do mundo, mas eu vou te testar. E se você não trabalhar muito, não crescer e não fizer, eu vou tomar teu lugar. Mas ele não fazia isso no sentido de... Ele fazia isso para desafiar que as pessoas se melhorassem. Eu volto a dizer, uma competição interna é muito importante, mas que ela não tira a cooperação. Então, se você... Né, a competição, ela faça uma coisa, não, eu vou esconder o que eu estou fazendo, não há mais colaboração, não há mais compartilhamento. Olha o Giovanni está aqui. Didi está aqui também nos assistindo, acabei de falar dele. Legal. Espírito de time, entendeu? Então, se você não tiver efetivamente
a colaboração efetiva, você torcer verdadeiramente para o outro, no sentido, olha, estou com você, acho que você... E a competição ela se dá de uma forma, né, nociva, você tem que realmente repensar essa história. Legal. Não dá para ter isso. Bernardinho, infelizmente o tempo está acabando. Tá. Te reservou uma hora para isso. Tem várias perguntas aqui que eu queria fazer, mas enfim, fica para uma próxima oportunidade. Um negócio que me pareceu ser o ponto central de tudo que a gente falou aqui, me chamou muita atenção, é o quanto que você traz esse aspecto da proximidade de entender as coisas que são específicas das pessoas que você está gerindo. O quanto que me fez lembrar de uma frase, não vou lembrar de quem é essa frase, mas a frase é a seguinte, que de trás de uma mesa é o pior lugar possível para se ter uma visão de mundo. Ou seja, vai lá e entende o que está acontecendo no ponto mais específico possível que você tem, né? Tá perto das pessoas para capturar isso. É isso aí. Imagina se eu fosse o head coach, sentasse no escritório lá da gestão lá e não fosse. No meu ambiente, onde eu conheço as pessoas, é na quadra. Eu tenho que estar ali. É quadra, sabe? É suar junto, é estar ali junto. Aí você percebe, você vê, você sente, né? E aí você, enfim, faz as suas escolhas, né? Monta as suas estratégias, você, né? Mas aí você tenta entender como é que nós vamos conseguir fazer alguma... A proximidade, né? O verdadeiro... Né, um embate no bom sentido, você está ali junto. Isso não, nada substitui isso, entendeu? Então, muitas vezes eu desço com folhas na mão, eu vou para a quadra com folhas na mão para falar de números e tal, as folhas vão para o bolso e eu estou aqui o tempo inteiro. Então, é a combinação das duas coisas permanentemente. Legal. Bernardinho, obrigado novamente, cara, foi sensacional falar contigo. Só queria dizer, eu agradecer pessoas aqui, olha, tá? A Numera fez uma doação para um projeto chamado Projeto Luz, obrigado aí, turma. Né, que cuida de pessoas de rua em Curitiba. E é isso, fazendo um pouquinho bem todos nós aqui. Nós estamos num momento agora de muita solidariedade, então obrigado, Numera, conta comigo e obrigado. Muita gente bacana aqui, vários amigos conosco aqui, Rodrigo Lombardi, Didi, Marcos Vinícius, tanta gente está aqui com a gente também e gente que eu não conheço, obrigado aí pelo carinho. Giovanni, a todo o pessoal da Numera, obrigado e até uma próxima aí. Valeu, até mais. Tchau, tchau. Abração, valeu. Abraço.